dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Estamos hoje iniciando um novo tema dentro do nosso curso de Direito do Consumidor. Hoje iremos estudar a relação jurídica de consumo, como se forma a estrutura da relação jurídica de consumo. Iremos hoje estudar os elementos que compõem essa relação, elementos subjetivos e objetivos, perfeito? Iremos estudar os elementos subjetivos e objetivos, iremos estudar o conceito de consumidor, iremos estudar o conceito de fornecedor, iremos estudar o conceito de produto, iremos estudar o conceito de serviço. Então, nesse sentido, senhores, vamos iniciar e compartilhar a nossa tela com o primeiro tópico desta aula para começarmos o nosso estudo. Então, iniciando o tópico 1 desta aula, vamos agora começar, senhores, a trabalhar com a relação jurídica de consumo. Senhores, qualquer relação de consumo irá ter a incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Basta se configurar, se estruturar essa relação de consumo para incidir o CDC, para se incidir o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, para se incidir as regras determinadas dentro da Lei 8.078 de 90. Com isso, iremos aprender as formas de como identificar uma relação de consumo, uma relação jurídica de consumo. Teremos aqui os elementos subjetivos e teremos aqui também, senhores, os elementos subjetivos que formam essa relação. Os elementos subjetivos são as partes. Subjetivos, senhores, elementos subjetivos, sujeito. Aqui seria o fornecedor e o consumidor, os sujeitos dessa relação. E os elementos objetivos dessa relação, senhores, seriam os serviços e o produto. Então, a gente vai continuar dentro desse estudo e vamos focar nos elementos subjetivos. E hoje a gente vai estudar o primeiro elemento subjetivo e, obviamente, iniciar com o consumidor, que é o mais importante nessa relação. Então, os elementos dessa relação, senhores, a gente vai identificar eles em qual artigo? Primeiramente, vamos nos familiarizar aonde a gente identifica os elementos dessa relação, dessa estruturação de consumo no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, a gente vai primeiramente identificar o elemento subjetivo consumidor, senhores, a gente identifica o artigo 2º. O artigo 2º da lei está o conceito de consumidor. O segundo elemento subjetivo, o fornecedor, ele está no artigo 3º do Código. Já o primeiro elemento subjetivo, o primeiro elemento objetivo da relação de consumo está no artigo 3º, parágrafo 1º, que é o produto. E o segundo elemento objetivo nessa relação, nessa estruturação jurídica de consumo, que é o serviço, está no artigo 3º, parágrafo 2º. Então, vamos anotar, vamos primeiramente pegar o código e anotar esses artigos, perfeito? Artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º, a gente vai encontrar o consumidor no artigo 2º e o fornecedor no artigo 3º, elementos subjetivos nessa relação. E os elementos objetivos, o produto e o serviço, seus conceitos, iremos encontrar no artigo 3º, parágrafo 1º e no artigo 3º, parágrafo 2º. Anotaram? Anotem, tá? Essa cola no código e vamos estudar agora, vamos iniciar estudando o conceito de consumidor. Perfeito? Vamos para o nosso segundo tópico desta aula. Então, senhores, em continuidade, iremos estudar os conceitos dos elementos subjetivos e objetivos na relação de consumo. Valendo dizer que esses conceitos são relacionais e interdependentes. Gravem essa situação. Repito, esses conceitos são relacionais e interdependentes, ou seja, não sendo possível falar em consumidor se não houver fornecedor, não sendo possível falar em fornecedor se não tiver produto ou serviço. Vamos para um exemplo, para a gente compreender melhor essa situação. Essa questão de serem relacionais e interdependentes. Na falta de um, não existe relação de consumo. Então, para haver relação de consumo, a gente precisa necessariamente ter o elemento subjetivo
fornecedor e consumidor, e um elemento objetivo, que pode ser o produto ou o serviço. Faltando a ausência de um deles, não se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que se falar em relação de consumo. Vamos para o exemplo. Compra e venda de veículos. Um indivíduo, pessoa natural A, pretende vender o seu veículo para um indivíduo B, pessoa natural também, duas pessoas físicas naturais. Indivíduo A pretende firmar um contrato de compra e venda de um bem móvel, automóvel, para o indivíduo B. Senhores, a questão dos conceitos serem relacionais e interdependentes. Aqui existe uma pessoa física, é possível que seja consumidora, um elemento subjetivo, tá? E no polo passivo existe uma pessoa física também. Tá? Fornecedor e consumidor, ambos podem ser pessoas físicas. Então, até então, o elemento subjetivo está perfeito. O bem imóvel, que é um produto, também faz parte do elemento objetivo da relação, que é um produto. O automóvel é um produto. Mas, senhores, contrato de compra e venda, para haver fornecedor e consumidor, aqui, o indivíduo A que pretende vender, ele não é fornecedor. Ele não é fornecedor. Por quê? Porque ele não pratica esse tipo de negócio jurídico com expertise, com habitualidade. Ele só tem um fim econômico. Perfeito? Vender, lucrar com a venda. Mas ele não realiza esse tipo de negócio jurídico com habitualidade e especialidade, que são elementos para configurar, que a gente vai estudar em próximas aulas, quando a gente entrar no conceito de fornecedor, são elementos que vinculam a personalidade do fornecedor. Para ser fornecedor, nesse caso, ele tem que praticar esse contrato com habitualidade e expertise, ser especialista em venda de carros. O que ele não é um contrato isolado. Então, aqui não se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e sim o Código Civil, vez que não existe fornecedor. Existe um consumidor aqui, que vai ser destinatário final do bem automóvel, vai comprar para uso próprio, ok. Existe um produto, que é um elemento objetivo na relação, perfeito, mas aqui não existe um fornecedor, porque o indivíduo A aqui, ele somente está vendendo um automóvel, que é um produto particular, não faz isso com habitualidade, tá? E não vive disso, não é especialista em vendas. Então, um elemento aqui falta. Então, essa questão de ser relacional e interdependente faz com que aqui não seja aplicado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor por ausência de um dos elementos subjetivos. O agente passivo nessa relação não é fornecedor, e sim um particular que pretende vender o automóvel de forma isolada. Perfeito? Essa questão de serem relacionais e interdependentes. Então, senhores, passando dessa explicação, vamos começar a estudar o elemento subjetivo, o principal elemento subjetivo, que é o consumidor, como sujeito ativo dessa relação. Perfeito? Consumidor como sujeito ativo. Então, a doutrina, ela divide o consumidor em algumas espécies. E a gente vai estudar a primeira espécie de consumidor aqui. A primeira espécie de consumidor como sujeito ativo nessa relação de consumo, tá? É o consumidor estrito sensu ou o consumidor standard. Anotem por gentileza. Consumidor como sujeito ativo, elemento subjetivo, sujeito ativo nessa relação. A primeira espécie é o estrito sensu ou standard. Aonde está o conceito desse consumidor? Está no artigo 2º da lei. Vamos abrir a Lei 8.078 de 90, por gentileza? Vamos ler o artigo 2º. Vamos lá. Artigo 2º do CDC, senhores. Consumidor é toda pessoa física, grave, física natural, ou pessoa jurídica. Então, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço, produto como elemento objetivo e serviço como elemento objetivo, como destinatário final. Então, senhores, essa palavra destinatário final, a gente vai ter que trabalhar ela para a gente entender as teorias que surgiram, teorias doutrinárias que surgiram para definir essa nomenclatura destinatário final, para configurar, né, o consumidor estrito sensu, consumidor standard, tá? Elencado no artigo 2º. O que seria destinatário final? A gente compreendeu que o consumidor estrito sensu, que é a primeira espécie, ele pode ser pessoa física ou jurídica, isso está claro. Ele adquire produto ou serviço,
produtos e serviços são elementos objetivos nessa relação para se formar, e ele precisa ser destinatário final, adquirir como destinatário final nessa cadeia de fornecimento. Então, vamos estudar o que seria destinatário final. Senhores, uma primeira teoria, tá? Que é a teoria maximalista. Eu vou ler as teorias, que são 3 teorias firmadas na doutrina, e vou explicar cada uma delas posteriormente. A primeira teoria é a teoria maximalista ou objetivista. Tá? Ela é uma doutrina, uma teoria minoritária, perfeito? Minoritária. E ela afirma, senhores, que destinatário final é todo aquele consumidor que adquire produto ou serviço para o seu uso, independente da destinação econômica conferida ao mesmo. Então, aqui, tá? Ele adquire o produto, não importa a destinação que ele vai dar ao produto. Ele retira o produto de consumo do mercado, pouco importa se ele vai consumir, se ele vai usar, ou se ele vai revender para oferir lucro. Pouco importa. Ele é considerado consumidor. Por essa teoria maximalista, ela é mais ampla, mas é minoritária. Já a segunda teoria, senhores, a teoria finalista ou subjetiva, majoritária adotada pelo STF e o STJ, ela afirma o quê? Que destinatário final é todo aquele que utiliza como consumidor final, tá? Ele utiliza ou adquire produto ou serviço como consumidor final, de fato e econômico, tá? Então, aqui, ele utiliza o produto como destinatário final. Ele é o último na cadeia. Ele retira o produto no mercado, mas ele não revende, tá? Ele compra o produto ou o serviço e utiliza o serviço. Ele é o último na cadeia. Ele não revende, nem ofere lucro. Essa é a teoria majoritária, a teoria finalista, a mais adotada pela doutrina e pela jurisprudência. Perfeito? E uma terceira teoria, é uma teoria menos usada, mas é uma teoria, a gente precisa estudar ela, que é a teoria finalista mitigada ou finalista aprofundada. E ela afirma o seguinte, tá? O consumidor, ele pode ser, né, profissional, pessoa física ou jurídica, o consumidor, que, embora não seja destinatário final do produto ou do serviço, esteja em situação de vulnerabilidade jurídica, econômica em relação ao fornecedor, em que pese não ser a teoria majoritária. O STJ ela já usou essa teoria. Então, aqui, a teoria finalista mitigada ou a finalista aprofundada diz o seguinte: ele não precisa ser destinatário final, ele só precisa ser comprovada a sua questão, a sua condição de vulnerabilidade. Lembra do princípio da vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade fática perante o fornecedor, o consumidor como parte mais frágil, economicamente, faticamente, tecnicamente? Então, comprovando essa vulnerabilidade, ele retirando o produto do mercado ou o serviço do mercado, mesmo que não seja destinatário final, basta comprovar a vulnerabilidade para ser considerado consumidor. Perfeito? Teoria essa já utilizada pelo STJ, mas é muito minoritária, né? Ela é muito pouco usada. Então, vamos para o exemplo, para a gente ficar craque nessas 3 teorias. Teoria maximalista, vamos para o exemplo. Teoria maximalista. Dono de um bar, ele adquire com frequência com uma fabricante de refrigerante em larga escala 100 latas por mês. Perfeito? Aqui, ele retira o produto do mercado, ele compra o produto do fabricante de latinhas de refrigerante, revende. Ele não é o destinatário final. Ele ofere lucro, tá? Então, pouco importa a destinação que ele dá ao bem. Ele ofere lucro. Esse dono do bar, tá, como pessoa jurídica, ele ofere lucro porque ele revende no seu bar esse refrigerante e por essa teoria maximalista, que é a mais ampla, ele é considerado consumidor e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, caso haja algum acidente de consumo, pode ser aplicado a favor desse dono do bar, por mais que ele não seja destinatário final, que ele não consuma para uso próprio, que ele não consuma o refrigerante que ele revenda, né, e ofira lucro, ele é consumidor, por essa teoria maximalista, minoritária. Já a teoria finalista, dentro desse exemplo do dono do bar, a majoritária adotada pelo STF, pela maioria da doutrina e pelo STJ, o dono do bar, ele adquire 100 latinhas por mês, mas ele consome.
ele não revende, ele não dá outra destinação econômica ao bem, produto, refrigerante, a não ser o consumo próprio. Ele consome. Então, aqui, ele é considerado consumidor porque ele é destinatário final do produto. Ele consome, ele não revende, ele não ofere lucro com esse contrato. Ele é o último na cadeia de fornecimento. Ele consome. Ele, sim, é o destinatário final. Então, a ele, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor pode ser aplicado. Teoria majoritária. Perfeito? E, por fim, a última teoria, que é a finalista mitigada ou aprofundada, teoria quase nunca usada, mas o STJ já utilizou essa teoria para defender um consumidor, dando exemplo como dono do bar. Ele aqui, dono do bar, ele compra de uma fabricante gigantesca de refrigerante, a qualquer fabricante gigantesca de refrigerante, que é obviamente superior no mercado. Tá? Ele adquire, revende, pouco importa a destinação que ele dá. Ele comprovando que ele é pequeno, um dono de bar de uma birosca, de um bairro, em relação ao fabricante, que é um fabricante renomado, gigantesco, ele comprovando a sua vulnerabilidade fática, econômica e técnica em relação ao fornecedor, a ele pode ser aplicado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, usando essa teoria finalista mitigada, pouco usada. Mas aqui, senhores, qual a importância de a gente estudar as três teorias? Porque o operador do direito ele pode postular para um cliente usando teses. O direito trata-se de uma ciência humana. Nada é 100%, não é uma ciência exata, não existe uma fórmula exata no direito. Então, se você, porventura, tiver um cliente ou for um consumidor que possa usar da terceira teoria finalista mitigada ou possa usar da teoria maximalista para que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor seja aplicado a seu favor, você pode sustentar essa tese com essas teorias, por mais que não seja majoritária, é uma teoria a ser, perfeito, utilizada. Então, senhores, vamos aqui finalizar esta aula, tá? Iniciamos aqui o estudo sobre a estruturação da relação de consumo e hoje estudamos a primeira espécie a fundo, a primeira espécie de consumidor. Consumidor, ele é um elemento subjetivo nessa relação, e o consumidor é sujeito ativo dessa relação. Tá? Estudamos que o consumidor, o artigo em que existe o conceito, o consumidor está no artigo 2º, tá? E o consumidor estrito sensu, standard, está no artigo 2º. E ali a gente compreendeu que o consumidor estrito sensu, standard, ele pode ser pessoa jurídica ou pessoa física natural, adquirir produto ou serviço como elementos objetivos nessa relação, e ele precisa ser destinatário final. E estudamos aqui as três teorias que surgiram para definir do que se trata destinatário final. Perfeito? Espero que estejam gostando. Estamos finalizando essa aula. E na próxima aula iremos estudar a outra espécie, tá, de consumidor nessa relação de consumo. Perfeito? Aguardo os senhores na próxima aula.